Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Só 2 pessoas. Para ninguém brigar aqui, porque provavelmente a Doris vai servir água para nós depois. Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém aqui já foi vítima desse sentimento, alguém aqui já teve que lutar contra esse sentimento, não precisa ter vergonha, né? Aqui, nós somos todos seres humanos. Se tiver alguém que é anjo aqui, depois no final nós vamos conversar. Vai ter que voar na nossa frente. Eu não sou, eu sei. Mas eu comentei outro dia até, eu não lembro que eu comentei, mas que geralmente quando eu trabalho em empresa, né, sempre pego o cargo de liderança. E teve uma situação que eu fui trabalhar uma vez na minha praia, numa loja de conveniência, e a pessoa trabalhava lá há muitos anos. E quando eu cheguei, o gerente chegou, estava dando muito erro nas encomendas, me chamou e mais as outras pessoas, e disse assim que daquele em diante, na padaria, não iria ser mais pegou a encomenda assim, assinar, cortado o bolo sem do jeito que eu determinasse. E eu vi que ali gerou um ciúme, uma inveja. E nos lugares que eu trabalho, eu sou melhor do que ninguém, o senhor sabe que eu não estou aqui para vencer não, mas às vezes sou perseguida por um sentimento assim. E eu acho, não, eu tenho certeza que isso é das coisas que mais compõem as pessoas que mais atacam, né? Assim, nos serviços, pessoas querendo passar por cima de alguém para conseguir um lugar. É que às vezes não é nem o que a gente tem, é o que a gente é. É, exatamente, que isso porque acontece contigo, né? É verdade. Pode continuar. Não, mas é só isso mesmo. Exatamente. Muito boa essa colocação. Eu direcionei muito para a questão do ter, né? Mas às vezes não tem nada a ver com ter, né? Às vezes é só pelo fato de quem você é. Isso é coisa de estar muito filha, tá? Porque eu fui a Júlia aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fazer intercâmbio, né? Aí tá, trabalhava lá, aí era tranquilo assim. Aí tinha uma menina que ela trabalhava comigo, que ela era do Peru, e a gente só se comunicava em inglês, eu e ela. E aí, essa menina, ela tinha, tipo assim, ela nunca me falou da vida pessoal dela, dos problemas, só que ela sempre bufava pra mim. E aí teve um dia que foi super tumultuado, que era o dia do presidente nos Estados Unidos, daí tipo era um feriado que todo mundo parava, daí ia pros restaurantes, trabalhava no restaurante. E aí ela chegou, assim, eu cometi um erro e ela começou a gritar comigo e ser bem doida, assim, né? Eu pensei, meu Deus, o que essa atribulada tá falando pra mim? Pensei, né? Daí, e já me deu vontade de chorar, porque eu sou super sentimental. E daí eu cheguei em casa, eu comentei com a Jamília, comentei com o Luan e tal. E aí, eles falaram assim, porque ela tem inveja. Eu pensei, gente, inveja do quê? O inglês dessa menina é melhor do que o meu. Ela já é a segunda vez que ela tá aqui, na primeira vez. Aí, outro dia eu fui trabalhar, ela falou que irritava ela ser feliz. Ela falou, me irrita que você está sorrindo o tempo inteiro. Aí eu desci pra lá. Como contagia, né? Eu lembro que a Júlia ligou para mim, pediu chorava, oração por ela e pela entendia. menina. A Júlia ligou para mim, passou mensagem. Mãe, ora por ela. Pediu para ti também. Ora por ela. Eu fiz um testemunho da Júlia. Ficou bem abalada, né? E tu, mana, também tem um, porque tá mãe, tá filha. Cadê a Gabriela? Eu vou me abster. Sabedoria! Sabedoria! Vai ver se é só para ter seis. Na Gabriela obedecendo o pastor, ela só 2 adoram. Não, se tiver mais alguém aqui que ali é do mesmo sangue, né? Tá se tiver mais alguém que quer comentar? Aniquila as pessoas, né? Inveja. Como a Marta falou, não é nem pelo que a gente tem, às vezes, a boazinha, eu fiz alguma coisa, né? E as pessoas ficam com inveja daquilo. Tem a questão espiritual também por trás disso, né? Então tem todo um mover espiritual por trás, né? Realmente, ela chegou uma vez assim em mim e falou, desculpa que eu te tratei mal naquele dia, porque eu tenho problemas de raiva e eu cresci numa família muito agressiva e por isso que eu sou assim. Aí eu olhei pra ela e pensei, terapia aqui. Tem vacina, não, brincadeira. Não, mas enfim, tudo tem um porquê, né? As pessoas, elas são do jeito que elas são, tem um passado, geralmente. Mas foi a tua postura de não ter retrucado ela a primeira vez? Eu só chorei mesmo depois. Só chorei. Como é que é a palavra branda? É isso que a Júlia citou, inclusive ainda hoje durante a manhã eu estava me lembrando, eu tenho na capa da minha Bíblia, né?
Eu tenho aqui é um resumo que eu fiz de um livro que eu li sobre a arte de pregar, né? Aí eu escrevi aqui, né? Isso aqui tá velho pra caramba, tipo um troféuzinho aqui. Aqui diz assim, ó, quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais você gosta delas e mais respeito sente por elas. Então, cada pessoa, ela tem uma história, aquilo que a Júlia falou, né? Cada pessoa tem uma história. Então, a pessoa ela é mais carente, ou ela sente inveja, ou ela se sente, não está contente com a cor do cabelo, não está contente com a cor do olho, não está contente com o formato do corpo dela, gostaria de ter o formato do corpo da outra, gostaria de ter a cor do olho da outra. Meu cabelo é cacheado, gostaria que fosse liso. Meu cabelo é liso, gostaria que fosse cacheado, igual a da Júlia. Né? Aí ela nunca está contente, né? Mas tudo tem uma história. Tudo tem uma história, tem uma origem, né? Então, quando a gente começa a entender melhor o outro, a história do outro, de onde que ele veio, como é que foi a infância dele, a educação dos pais, a gente vai encontrar a raiz de do problema, a raiz da carência, a raiz da inveja, tudo tem uma raiz, né? E aí a gente consegue, com mais tranquilidade, tirar isso de letra. Todo mundo tem suas dores, né? Todo mundo tem as suas dores, né? E com certeza, todos nós aqui, em algum momento, já fomos assaltados por esse sentimento, né? Talvez não de inveja, talvez por ciúme ou cobiça, né? Então, agora, quando a gente tem esse entendimento daquilo que foi ministrado aqui, a gente é liberto desse sentimento. E principalmente ter discernimento para quando encontra essas situações assim no meio do caminho, né? De como lidar com ela, porque realmente essa questão da inveja é delicada, porque ela tem a ver muitas vezes com um tipo de fúria, tem às vezes a ver com um tipo de rejeição, e quando a gente vai e sempre vai se deparar com situações assim no meio do caminho, para que a gente tenha esse posicionamento de orar, de pedir para Deus revelar também, porque às vezes tem, como a Amável, Júlia, claro, já, né? Tem às vezes o fato de tu te posicionar de uma forma e isso gera a ira de alguém, né? Alguém fica com raiva daquilo ali. Só por causa do teu posicionamento. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente ir lidando, e eu creio que quanto mais, na vida de todo mundo aqui, quanto mais Deus for trabalhando na nossa vida... E a gente permitir o trabalho? Sim. Mas, conforme a gente for passando, isso vai incomodar de alguma forma, porque é espiritual, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Então, para que o Senhor vá dando sabedoria para cada um aqui, para a gente lidar com essas situações sem cair naquilo que o inimigo quer. Tirar a nossa alegria, nossa paz. Ou se achar realmente alguma coisa a mais, ou se achar melhor, né? Porque uma outra pessoa tem algum tipo de sentimento nesse sentido, ou de se deixar abalar, se deixar entristecer, até tentar se diminuir, né? Mas que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente consiga também inspirar outras pessoas, para que a gente ore pelas outras pessoas, para quem está à nossa volta, né? E que essa alegria do Senhor que está no nosso coração, que ela alcance as pessoas à nossa volta também. Às vezes muitas palavras são lançadas na infância, né? Isso nunca vai dar nada, nunca vai ser nada. E a criança toma posse daquilo ali. Então ela cresce entendendo, né? É fixado na mente dela que ela nunca vai ser nada. Né? Então ela nem tenta. Então ela olha uma pessoa bem-sucedida, ela queria estar lá, mas ela não entende que meios que ela poderia fazer para estar lá. Então ela quer que aquela pessoa não esteja lá. Então, é tão bom quando a gente chega, né, no lugar que a pessoa sabe que bom, que paz, E eu sinto, né, que tem pessoas. Eu não entrei no mérito da questão aqui, porque senão a gente vai até meia-noite, né? Mas o que nos preocupa, né? O que me preocupa, assim, é de saber que o ser humano, por causa desse sentimento, ele é capaz de fazer barbaridades, né? É capaz de matar, de roubar, aquilo que foi dito aqui, passar por cima do outro, né? Tentar roubar a vaga do outro numa empresa, num trabalho.
Então, e também a questão de ser desonesto também, né? Eu conversava com uma outra pessoa, Deus ele vai montando muitas vezes as pregações que Deus me dá, muitas vezes ele vai montando durante o dia, né? A gente conversa com um, conversa com outro, tudo faz parte de um quebra-cabeça, né? E eu conversava com outra pessoa que deu a entender assim, né, no ar, assim, que para poder alcançar alguns lugares, a pessoa ela tem que usar de desonestidade para poder chegar no lugar onde o outro chegou. E isso é inveja também. Então, por causa da inveja, o cara sonega, o cara trapaceia, o cara faz um monte de coisa. E nós, como cristãos, não precisamos fazer nada disso. Eu não tenho que trapacear, não tenho que ser desonesto, eu não tenho que ir nada. Que é meu, né? Vai vir na minha mão no tempo certo. Né? Agora, a pessoa que não sabe disso, ela quer antecipar as coisas, e o pior, de uma maneira ilícita. Né? Que é pior ainda, porque a casa edificada sobre areia, o cara hoje pode conquistar tudo que ele queria. Ele queria ter isso, ele queria ter aquilo, ele queria ter aquele outro, ele queria se tornar, né, alguém conhecido, ou de fama e tal, e ele conseguiu tudo que ele queria. Só que a casa, como foi edificada na areia, quando chegar a tempestade vai derrubar essa casa. Né? E o tombo vai ser grande, porque tudo feito na areia. Agora, nós que somos de Jesus, Deus nos dá essa oportunidade de construir a casa sobre alicerces firmes, né? Tipo, se Deus um dia me colocar numa posição de destaque, ou Deus me der algo que vai, sei lá, despertar alguma coisa em alguém, a minha casa está sobre a rocha, nada vai me derrubar. Não contando, pastor Cris, a gente ora, nós que somos cristãos, a gente ora para que seja o sal, que seja a diferença. Né? Exatamente, sal da terra e luz do mundo. E aí, algumas vezes incomoda, né? Às vezes incomoda quem está na terra, né? Então, aí, às vezes, começa por foco X dentro da empresa, dentro de alguma coisa, tenta tirar aquela pessoa do caminho, porque às vezes está incomodando. Amém, queridos? Então passa a bola para a Gabi aí, se ela quer fazer as considerações finais. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês novamente. Sempre quiser. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus por esse tempo, né, por essa palavra. Fazia tempo que a gente não se reunia em tantas pessoas. É verdade. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Eu tenho. Glória. Eu ia contar um testemunho. Não ia contar o teu. Semana passada eu tive pela primeira vez a tal da cólica renal. Né? E foi muito terrível. E dei graças a Deus, daí coloquei lá a tal da pedrinha, expeli. Então, só agradecer ao Senhor, mas ainda tenho mais aqui, mas elas estão quietinhas. Né? Que o Senhor me ajude, né, a encontrar o tratamento certo para que eu não precise passar novamente pela tal da cólica. Pedir perdão ao Senhor também, porque eu tenho tomado pouca água e não consigo fácil, estou tomando mais água. Então, tem coisa que a gente se busca também com as próprias mãos, né? Então, consigo tomar mais água e não me esquecer. Se eu me esforço, eu tomo mais água, nem vocês estão Amém. Mais alguém que gostaria de dar testemunho? Então a gente pode ter o tempo de pedir oração. Quem quiser começar, pedir a sua oração.